Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa em homenagem ao Sindicato dos Servidores da CLDF e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Sindical. Portanto, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a tomar assento à mesa a deputada Arlete Sampaio, presidente da Comissão de Educação e Saúde da Câmara Legislativa. Convido o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos e Associações dos Servidores dos Poderes Legislativos Estaduais, EDF, Francisco Raposo. Convido o presidente do sindical, companheiro Edmar Rodrigues de Almeida. Iniciamos nesse momento os trabalhos e convido a todos a entoarmos o hino nacional brasileiro.
Aproveito nesse momento e também convido a deputada Érica Cocai, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores nessa casa, a sentar aqui com a gente nessa mesa. Tem aqui dois comunicados, um do deputado Odilon Aires e outro do deputado Chico Leite, que eu peço nesse momento à nossa assessoria que faça a leitura dos dois pronunciamentos. Amigos servidores, impedido de participar dessa gloriosa sessão, por estar ministrando aula na Escola Superior do Ministério Público, envio os meus votos de sincero apreço pelo trabalho do sindical na organização dos trabalhos. Reafirmo o meu compromisso com as reivindicações dos servidores, principalmente o empenho para que servidores ocupem mais espaço na administração da casa, além do apoio ao projeto que concede benefício aos que cursam faculdade. Um abraço e sucesso, deputado Chico Leite. Pronunciamento do deputado Odilon Aires sobre o 12º aniversário de criação do sindical. Ninguém é feliz sozinho. Qualquer ser humano enfrenta grande desvantagem quando não atua em grupo nem se identifica como integrante de um segmento da sociedade. Uma das maiores forças dos cidadãos reside em suas entidades representativas. Uma prova disso é o sindical, Organização dos Trabalhadores da Câmara Legislativa, que neste mês completa 12 anos de intensas atividades em defesa da categoria e da valorização do servidor público do Distrito Federal. O mais importante de tudo é a determinação desse sindicato em capacitar os servidores para que eles possam oferecer o melhor serviço à sociedade, o verdadeiro patrão ao qual devemos mostrar nossas habilidades e competências para promover o bem-estar. Deve-se também ressaltar que o sindical é um modelo de lisura e probidade no trato do patrimônio dos servidores. A recente prestação de contas apresentadas pela entidade mostra transparência na administração do sindicato. Lá estão relatadas as vitórias alcançadas pela categoria, as suas reivindicações, mas as dificuldades econômicas que culminaram na necessidade da demissão de 2 servidores do sindicato. O fundamental, porém, é que o sindical, na frente do campo de luta e a favor dos interesses da categoria e principalmente da sociedade, quero aqui, por isso, parabenizá-los e ao sindical e a todos os seus associados. Bem, nesse momento, quero convidar o companheiro João Lopes, representando aqui a Central Única dos Trabalhadores, o Joãozinho. Joãozinho é secretário de Política Sindical da CUT-DF. Bem, nesse momento, dando início aqui aos pronunciamentos, convido o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos e Associações dos Servidores dos Poderes Legislativos, Estaduais e do Distrito Federal, o companheiro Francisco Raposo, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Eminente companheiro, o deputado Paulo Tadeu, querida amiga e companheira Érica Cocai, deputada, com muita honra, última vez que estive aqui,
A deputada Érica Cocai e a companheira Ciomara de Santa Catarina nos lembrava. Era presidente da CUT e hoje a vemos sentada no plenário defendendo aquilo que efetivamente defendia antes. Por favor, eu solicito. Deputado Alete Sampaio, companheiro Edmar, presidente do sindical, companheiro Joãozinho, presidente da CUT, companheiros Alonso Vieira, que veio do Mato Grosso, do Sindal, companheiro João Moreira, que veio do Mato Grosso do Sul, prestigiar o evento, a companheira Ciomara, do Sindalesc, de Santa Catarina, companheiro Zé Carlos Gonçalves, de São Paulo, presidente da AFALESP, companheiro Gaspar, que é vice-presidente da Regional Sudeste da FENAL, também de São Paulo, companheiro Júlio Brasileiro, do Sindalesp de São Paulo, que é também diretor de imprensa da FENAL, o companheiro de Santa Catarina, que é novo no movimento, Neuraci. Companheiras e companheiros, com alegria. Companheira Lourdinha, da Paraíba, minha conterrânea, lá do Nordeste, que prestigia o nosso evento. Companheiras e companheiros, demais integrantes da diretoria do sindical, companheiras e companheiros servidores do Poder Legislativo do Distrito Federal, quero saudá-los como irmãos, integrantes todos nós da carreira de servidores dos legislativos estaduais. Há 12 anos, como militante e dirigente da FENAL, acompanho as lutas e vitórias dos servidores da Câmara Legislativa, sob a liderança do sindical. Por força desse trabalho, tivemos a felicidade de acompanhar pessoalmente 2 momentos marcantes da história do sindical e de vocês trabalhadores. No momento de maior acirramento na luta com a direção da Câmara Legislativa, quando da realização da greve, em 1995, estivemos em Brasília, e aí éramos secretário-geral da Federação, exigindo do então presidente da Câmara que retomasse as negociações com o sindical e com os servidores. Naquela ocasião, ficamos surpresos e gratificados em poder acompanhar a firmeza e a disposição de luta de uma categoria tão jovem, que mesmo com a forte pressão da direção da Câmara, não cedeu e manteve a greve até obter a vitória com isonomia com o Tribunal de Contas do DF. Mais recentemente, e aí já como presidente da FENAL, fui convidado a acompanhar o processo de afastamento da diretoria do sindical, que já não representava os interesses dos servidores e deixou de prestar contas à categoria. Novamente causou admiração o envolvimento e a responsabilidade dos trabalhadores, que pela mobilização das bases da categoria, de maneira democrática e perfeitamente reconhecido pela Justiça, não aceitou o mau uso da entidade sindical, desviado para fins particulares, e afastou aquela direção, restaurando a democracia na entidade. Mas a trajetória do sindical não deve ser motivo de orgulho para os seus filiados apenas por aquilo que tem sido feito aqui em Brasília. A participação do sindical no movimento dos trabalhadores do Poder Legislativo em nível nacional, nos fóruns da FENAL, também merece ser sempre lembrada e exaltada. Desde os primeiros passos da FENAL, quando lutávamos para organizar nossa entidade, o sindical sempre esteve presente de forma ativa e decidida, ajudando a construir uma entidade nacional de defesa dos servidores do Legislativo. Elo de ligação entre as entidades nos estados e os debates na capital federal. O sindical sempre esteve à frente em nossas discussões acerca das reformas constitucionais. Além disso, em muitas das nossas reivindicações, seguimos os passos apontados pelos companheiros do Distrito Federal. Foi assim na luta pelo pagamento da URV, que partiu da Câmara Legislativa, e tivemos bem-sucedido na Bahia, tivemos também em Pernambuco, experiências interessantes acerca da questão da URV. Assim como a questão da definição dos servidores da Câmara como carreira típica de Estado. Já temos em Santa Catarina, e ontem o companheiro de Pernambuco nos ligava que foi colocado também no plano de cargos e salários deles a carreira típica de Estado. Isso seguindo a orientação, seguindo os passos do que foi feito aqui no Distrito Federal. Também a questão do plano de cargos e salários. Plano de carreira. Foi
referência para a Bahia, lá, o nosso plano de cargos e salários. Santa Catarina já também obteve informações daqui. Pernambuco nos ligava ontem, mais uma vez, dizendo que obteve da Câmara Legislativa a linha mestra do seu plano de cargos e salários. Também os companheiros do Pará. Isso para vocês notarem que esse intercâmbio, a facilidade que nós temos em nos comunicar e mostrar em todo o Brasil de que o poder legislativo precisa ser diferente. Por todas essas razões, quero dar os parabéns, não ao sindical, por seus 12 anos, mas aos servidores da Câmara Legislativa por construírem essa entidade, que é motivo de orgulho e referência de atuação sindical para todos nós que somos irmãos servidores do Poder Legislativo. Eu quero fazer uma homenagem especial a alguém que sempre nos ajuda, a capacidade de reflexão extraordinária, que é o companheiro Gustavo, que nos orienta sempre, e eu quero, nesse instante, falar da minha satisfação de estar aqui e de ser seu amigo pessoal. Mas, senhoras e senhores deputados, fazemos parte de uma corrente que defendemos um legislativo independente, um legislativo distante dessa massificante e poderíamos até dizer, força do executivo. Nós precisamos que o legislativo compreenda as necessidades da população, que o legislativo comece a partir de agora, e aí é um trabalho também dos servidores, a falar um pouco mais para a sociedade, a compreender as demandas da sociedade. Compreendemos o legislativo dessa forma, faço parte dessa corrente. Parabéns ao sindical, parabéns à Câmara Legislativa, ao deputado Paulo Tadeu pela iniciativa e ao companheiro Edmar, que toca o sindical aí com muita garra e muito compromisso. Muito obrigado e parabéns a todos. Bem, agradeço ao companheiro Francisco Raposo e nesse momento aproveito para registrar aqui a presença do senhor Gaspar Bissolotti Neto, vice-presidente sudeste da FENAL, do senhor Neroci da Silva Halp, delegado também da FENAL, a senhora Ciomara Tesoureira do Sindalesc, também delegada da FENAL, do senhor Gustavo Ponce, diretor de assuntos jurídicos aqui do sindical, a senhora Maria de Lourdes, vice-presidente da FENAL. Também aqui está Simpol, né, Paraíba, Sindicato de Servidores do Poder Legislativo da Paraíba. Do senhor Júlio Brasileiro, diretor de imprensa da FENAL. Da companheira Dalila Ribeiro, diretora executiva do Sindágua. Companheiro Domingos Medeiros, também diretor do Sindágua. Senhor Alonso Vieira, primeiro secretário da FENAL. E do senhor João Moreira, presidente do Sindicato da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Então, nesse momento, convido o companheiro e presidente do sindical aqui do Distrito Federal, Edmar Rodrigues de Almeida. Deputado Paulo Tadeu, presidente dessa sessão, quem agradecemos a iniciativa de realizar essa sessão solene em homenagem ao sindical, deputada Arlete Sampaio, deputada Érica, o grande amigo Chico Raposo, Joãozinho, meus companheiros da FENAL que se deslocaram de tão longe, e Santa Catarina também, né, que embora não seja da diretoria, mas também nossos amigos pessoais que vieram nos prestigiar. Fernando Tolentino, grande dirigente do nosso sindicato e diretor da Imprensa Nacional. Caros companheiros, senhoras e senhores, nós do sindical agradecemos
primeiramente ao deputado Paulo Tadeu pela realização desta sessão solene. Agradecemos também a presença de todos os parlamentares e companheiros aqui da mesa que vieram nos prestigiar e abrilhantar a nossa festa. Queremos agradecer ainda de modo especial aos diretores da FENAL e aos companheiros de Santa Catarina que de tão longe vieram abrilhantar nossa festa. Finalmente, agradecemos a todos os presentes que nos dão a satisfação de compartilhar conosco dessa comemoração do 12º aniversário do Sindical. Parlamentares, caros companheiros, autoridades presentes, sindicalistas, em 2001 retomamos nosso sindicato de uma direção que não tinha a compreensão do que é uma entidade de classe. Fastidioso seria rememorar aquele momento ou a história de nossa entidade, pois a maioria dos presentes, se não todos, já a conhecem de sobejo. Contudo, é mister lembrar que o resgate não se deu pela atuação de um grupo, mas pela maioria absoluta da categoria, com uma linha ideológica perfeitamente demarcada na defesa dos princípios da unidade, transparência, participação e independência. Nas campanhas eleitorais do sindical, a partir de então, sempre afirmamos e reafirmamos esses princípios com o compromisso de que eles, não outros, norteariam a nossa atuação. E assim, eleitos, elaboramos programas comprometidos com a democracia interna, com a organização de base, com a formação política e com a independência sindical em relação aos patrões, aos partidos e ao governo. Afirmo aqui às senhoras e senhores convidados e à categoria que continuo acreditando nesses princípios e lutando por eles, porque princípios não são passíveis de adequação às variações conjunturais, sejam elas econômicas, sociais ou políticas. Nessa ocasião de comemoração, conclamo meus companheiros dos sindicatos presentes, da diretoria da FENAL e do sindical, a não nos descuidarmos um só momento da prática dos princípios da unidade, transparência, participação e independência, indispensáveis para uma entidade sindical que tem por papel fundamental a defesa do trabalhador. Proponho aos companheiros romper com a luta meramente econômica e solidarizar-se com as lutas de outras categorias. Proponho a defesa e a prática da mais ampla liberdade de expressão entre os trabalhadores, com respeito às divergências, respeito à democracia nas discussões e unidade na ação. Proponho o combate tenaz ao peleguismo, ao corporativismo, ao sindicalismo de resultado. Proponho ainda a realização constante de discussões e ações que visem a politização da classe com realização de debates, palestras, etc., e a denúncia constante das políticas de colaboração de classes elaboradas por partidos centrais sindicais e sindicatos. Companheiros, o sindicato é a forma de organização da classe operária e lutar pela redução das desigualdades sociais é seu papel primordial. Eventuais derrotas nas lutas não podem causar desânimo, pois, como disse o poeta, viver é lutar. Finalmente, quero agradecer mais uma vez ao deputado Paulo Tadeu pela homenagem que nos presta e solicitar, em nome da categoria, seu apoio junto à mesa diretora pela aprovação de nossa pauta de reivindicações na sua integralidade. Solicito também, embora na ausência, que o presidente da mesa diretora nos conceda a audiência para a discussão da pauta no prazo mais breve possível. Obrigado a todos. Quero também anunciar a honrosa presença do nosso companheiro Fernando Tolentino, assessor legislativo aqui da Câmara e atualmente diretor-geral da Imprensa Nacional, órgão vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Ex-diretor ou atual diretor? Diretor licenciado, né, do sindical.
Então, nesse momento, então, convido a líder do PT nessa casa e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, a companheira e deputada Érica Cocai. Eu gostaria de saudar cada um e cada um de vocês que estão aqui nesta sessão solene, de dar o meu abraço muito especial aos companheiros que compõem a mesa destes trabalhos e parabenizar a iniciativa do deputado Paulo Tadeu de estarmos aqui comemorando os 12 anos do sindical. 12 anos entra na adolescência o sindical. Mas, já disse um grande teórico do século XX, do início do século XX, que nós não precisamos viver tudo o que todos vivem, que a gente também evolui e cresce absorvendo as experiências e absorvendo a vida de todos os demais. É assim que se constrói a própria condição humana e a nossa história de lutas. Portanto, o sindical queimou inúmeras etapas no seu amadurecimento. E eu diria que com a idade de adolescente, o sindical é maduro para exercer a boa luta sindical. É maduro porque com esta direção se incorpora a experiência da Central Única dos Trabalhadores, que propõe a independência das estruturas sindicais, que propõe um sindicalismo democrático, um sindicalismo de bases, um sindicalismo que saia dos objetivos apenas imediatos dos trabalhadores e dos servidores, mas que possa perseguir os seus objetivos históricos. Porque a luta pelos nossos objetivos imediatos, ela em verdade é fundamentalmente o alimento para que nós possamos alcançar os nossos objetivos estratégicos, de viver em uma sociedade onde todos possam ter, no mínimo, igualdade de oportunidades, e viver em uma sociedade em que os trabalhadores não sejam alvo de uma exploração permanente, sutil, mais abrupta, mais visível, e particularmente as explorações invisíveis, que por não poderem serem vistas, como não são vistas, talvez provoque uma destruição muito mais profunda. Por isso eu diria que com 12 anos, o sindical se consolida e tem a maturidade de perseguir os objetivos do sindicalismo autêntico, do sindicalismo democrático. E é por isso que nós estamos aqui para dizer que bom que tem 12 anos o sindical e que tenha tantos anos que sejam necessários para que se consolide a perspectiva de uma nova realidade neste país. E eu diria que o sindical é um elemento absolutamente estratégico para que nós possamos perseguir aquilo que querem os deputados no sentido da autonomia, da independência e da lisura, moralidade e ética do Poder Legislativo. Ora, se temos uma bandeira, que é uma bandeira para desconstruirmos o arremedo de Estado Democrático de Direito, porque é um arremedo de Estado Democrático de Direito se não temos um Legislativo autônomo e independente do próprio Executivo. O Legislativo não pode içar as suas velas a partir dos ventos que emanam dos palácios do Executivo. O Legislativo tem que ter a sua independência, porque senão vamos estar vivendo um arremedo de Estado Democrático de Direito. E para exercer essa independência, o Legislativo tem que primar pela ética e pela moralidade, porque aqui estamos representando os anseios de uma sociedade que prime, quer se abraçar e se embalar no sentimento de ética e de moralidade. Ora, se temos esses objetivos para o Legislativo, só vamos construí-los, e eu tenho uma compreensão absoluta sobre isso, se contarmos com a participação dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Qualquer uma outra bandeira de independência, de democracia, de moralidade, de ética para esta casa, qualquer bandeira só poderá ser içada de fato se estabelecer uma relação em que os servidores, a partir da sua representação sindical, sejam parceiros estratégicos nesta construção. Os parlamentares não construirão sozinhos
O legislativo que nós queremos não construirão sem dialogar e sem estabelecer uma relação estratégica com os próprios servidores desta casa. Por isso que o sindical, nos seus 12 anos, tem a sua pauta de reivindicação justa, de valorização do corpo de funcionários desta casa, de valorização sobre todos os aspectos, para que assim se possa ter nesta casa um ambiente de trabalho associado ao prazer e não associado muitas vezes ao desânimo e ao sofrimento. Mas o sindical tem, a partir da sua própria existência, uma função que tem que ser reconhecida pela mesa diretora e particularmente por essa mesa diretora. Particularmente por essa mesa diretora que foi eleita com a plataforma de independência, de moralidade, enfim, de ética para esta casa, mas tem que ser reconhecido enquanto um parceiro na construção do legislativo que nós queremos aqui no Distrito Federal, para que possamos desconstruir o arremedo de Estado democrático de direito e possamos construir, de fato, um Estado republicano, com os poderes constituídos, independentes, autônomos, e um Estado que sirva a população e que sirva a cidadania. E não que a população tenha que se adaptar às falhas do Estado, como vivemos hoje nesta cidade. Por isso eu encerro dizendo que 12 anos o sindical se impôs. Se impôs a partir da firmeza dos seus propósitos, a partir da sua decisão de construção democrática de um sindicalismo. Em 12 anos, o sindical é maduro nesses propósitos e que tenhamos, portanto, uma vida muito longa ao sindical, porque esta casa merece, a população do Distrito Federal merece, e o conjunto dos trabalhadores precisa continuar sendo alimentado pelos exemplos de solidariedade de classes que o sindical tem desenvolvido durante todo esse período. Um abraço apertado para cada uma e cada um de vocês. A companheira Érica, que encerrou esse brilhante discurso, tem um compromisso lá no governo federal, não é isso? Então, provavelmente, dentro de alguns instantes, ela terá que se retirar. De qualquer maneira, muito obrigado, deputada Érica, pela presença. Nesse momento, então, convido o nosso companheiro, secretário de Política Sindical da CUT-DF, o Joãozinho, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do companheiro, nobre deputado Paulo Tadeu, a Central Única dos Trabalhadores quer cumprimentar toda a mesa. Cumprimentarmos também todos os dirigentes sindicais que aqui presentes, né, e todos os colegas trabalhadores e trabalhadoras aqui da Câmara Legislativa. A Central Única dos Trabalhadores é uma central que foi forjada na luta política dos trabalhadores para lutar pela transformação social do nosso país. A Central Única dos Trabalhadores nasceu ainda no regime militar, aonde a democracia sempre era o alvo principal das ações do Poder Executivo e dos militares. Central Única dos Trabalhadores tem muito orgulho de estar vivendo hoje um momento onde na Presidência da República temos um operário, coisa impensável na época do regime militar. E também centenas de companheiros, colegas trabalhadores eleitos a nível nacional e a nível do Distrito Federal, para representar o povo trabalhador do nosso país. Nós sabemos perfeitamente que a luta de classe é independente da nossa vontade. A luta de classe no sistema capitalista ela é obrigatória.
Nós sabemos também que os trabalhadores do Poder Legislativo pagam uma conta muito alta por ser trabalhador do Poder Legislativo. Por que que eles pagam essa conta tão alta? Porque eles são confundidos, inclusive, com a acusação da mídia de que são os grandes privilegiados, juntamente com os parlamentares, quanto aos seus ganhos salariais. São privilegiados porque ganham aquilo que o conjunto da população não sonha, inclusive, a ganhar, porque é quase que impossível em um sistema de exploração como é o sistema brasileiro, o sistema capitalista nacional. Nós presenciamos, no ano passado, os balanços dos bancos, são bilhões e bilhões de dólares de lucros tirado do suor e da lágrima do conjunto do povo brasileiro. Nós também, com muito orgulho, lógico, evidente, fomos convidados aqui pelo sindical para estar aqui presente, registrar a posição da central. Nós concordamos com todo o histórico que fez o companheiro da federação aqui sobre a luta dos trabalhadores. A luta dos trabalhadores do Poder Legislativo. Mas, companheiros, terminamos de superar, em 2003, o neoliberalismo de Estado, que determinava que o Estado tinha que ser o mínimo possível. Os trabalhadores do Serviço Público Federal do Executivo, quando o senhor Fernando Henrique Cardoso assumiu, eram 710 mil trabalhadores no Poder Executivo ativo. Quando ele saiu em 2003, 1º de janeiro de 2003, nós tínhamos 390 mil trabalhadores. Você vê que é uma redução extremamente drástica. Quem será que pagou por isso? Será que o povo brasileiro ficou mais sadio, teve mais segurança, teve mais educação, teve mais saúde? Todos aqui sabem que a saúde pública está quebrada, a educação pública está quebrada, o trabalhador público, não é, como da segurança, cada vez mais pobre, e mandamos bilhões de reais para o exterior. Isso é da nossa conta como trabalhador, que sai do nosso suor, do nosso imposto, é das nossas riquezas minerais, das privatizações das nossas grandes empresas. E ontem, aliás, segunda-feira, tivemos uma grata satisfação de ouvir uma notícia que a CUT sempre brigou, que foi exatamente a não renovação do acordo com o Fundo Monetário Internacional. 7 anos que o Brasil é submetido a uma política de superávit primário, de arroxo do servidor público, de arroxo do conjunto dos trabalhadores, para mandar bilhões de dólares para pagar uma dívida que não foi você que pegou. Nenhum servidor aqui da Câmara Legislativa pegou essa dívida, mas todos eles pagam um pouco dessa dívida. Nenhum servidor público federal pegou um centavo dessa dívida, desse dinheiro para crescer salário, mas pagam a cada momento, inclusive com a própria vida. Muitas pessoas se suicidaram durante esse período do Fernando Henrique Cardoso. Nós queremos levantar isso aqui porque tem muita gente que acha que hoje estamos pior do que em 2003. Não é verdadeiro isso, não. Não é verdadeiro. Nós temos a grata satisfação de estar acompanhando mais de 70 mil trabalhadores sendo contratados para o serviço público. Muito pouco para aquilo que foi demitido. Muito pouco para reconstruir o Estado. Muito pouco para reconstruir a educação, a saúde, a segurança pública de qualidade para nosso povo. Muito pouco para se ter uma máquina administrativa voltada para a população. Esta situação, companheiros, eu infelizmente tenho que estar levantando aqui, que a luta política, ela é cotidiana. O companheiro Edmar, que nos brindou aqui com o discurso
inclusive pregando a questão da não colaboração de classe, é verdade. Ouvimos aqui o discurso da companheira Érica Cocai, que propõe uma certa parceria que é buscada a cada momento, principalmente porque os trabalhadores da Câmara Legislativa, quando querem as campanhas para não eleger mais deputado distrital, porque a Câmara é suja, porque a Câmara é isso e aquilo, mas indiretamente os servidores também estão sendo acusados. Já havia vários adesivos a nível de Paranoá, de Ceilândia, de Taguatinga, pregando que ninguém vote mais para deputado distrital. Olha, poder legislativo faz parte do pilar da democracia, da discussão de que é melhor, quais são as leis melhores ou piores para o nosso povo. Assim como não pode o poder executivo tutelar a Câmara, o poder legislativo não conseguirá e não pode também tutelar o poder executivo. Então, cada um tem, inclusive, a sua função democrática e que precisa cumprir esta função democrática. Nós sabemos perfeitamente, pessoal, que a luta política nos traz agora, no próximo período, a reforma sindical. E nós queremos fazer um apelo aqui para o Edmar, para a federação, para estar com a gente nesse debate, porque é uma reforma sindical que tem contradição, que tem, inclusive, divergência dentro da própria Central Única dos Trabalhadores. Mas nós precisamos fazer esse debate, porque não é possível deixar o imposto sindical permanecer, dando, inclusive, o sindicato como dote quando uma pessoa casa. Isso é um erro histórico. O imposto sindical não é para enriquecer A, B ou C. O imposto sindical era para jogar um papel de fortalecimento das categorias para suas lutas políticas, para suas lutas salariais, para suas lutas específicas. Então, nessas questões é que nós estamos preocupados, achamos que é fundamental. E nós estamos, já viu, Edmar? Vocês elegeram aqui delegado, Paulo Tadeu está convidado, a Arlete aqui já de público convidado. Dia 15, nós estamos abrindo a plenária, 11ª plenária estadual da Central Única dos Trabalhadores, que elegeremos no final, tá, os delegados para a 11ª plenária nacional da Central Única dos Trabalhadores. Que o principal debate é a reforma sindical, mas também a reforma universitária, mas também a questão da luta política que o trabalhador vive, que participa, que é exatamente o momento político que você está vivendo, tá? Fazer uma avaliação política nacional, que temos a obrigação de estar fazendo isso, inclusive aqui no Distrito Federal. Então, a CUT-DF, com muito orgulho, conta com o sindical, o seu quadro, inclusive, de construção da nossa central. Nós sabemos perfeitamente que cada um dos colegas trabalhadores, das colegas trabalhadoras aqui da Câmara, estão, nesse dia de hoje, todos de parabéns pelo 12º aniversário desse sindicato. Mas o parabéns que nós estamos trazendo aqui com um convite. Nós apoiamos a luta dos trabalhadores pelo seu plano de carreira, pela sua estruturação, pela sua formação, mas também estamos conclamando esses colegas, companheiros e companheiras, para também estarmos, inclusive, na luta geral, inclusive no debate principal da reforma universitária, da reforma sindical e de outras reformas que estão acontecendo e que os trabalhadores jamais podem deixar de dar sua opinião, de reivindicar aquilo que considera mais correto, inclusive para se ter uma universidade pública decente, uma saúde pública decente, para se ter um sindicato mais forte, mais enraizado na base, tá? E para se ter um país melhor do que encontramos, inclusive, quando nascemos, né? Porque exatamente é a grande batalha que nós estamos cumprindo aqui nessa luta que nós estamos travando. Muito obrigado e parabéns para o sindical. Agradeço ao companheiro Joãozinho. Quero também aqui informar as companheiras e os companheiros que aqui no final da sessão eu estou sendo informado que o cerimonial procederá ao sorteio de 2 pacotes turísticos oferecidos pelo sindical e pela FENAL. Para onde que é? Para onde que é? Paruba? Aonde? Porto Seguro. Entendi errado aqui. Bem, eu quero
Nesse momento, então, convidar a presidente da Comissão de Educação e Saúde dessa casa, a deputada Arlete Sampaio, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Presidente dessa sessão, companheiro deputado Paulo Tadeu, quero lhe parabenizar pelo requerimento da realização dessa sessão solene e sei que você fez esse requerimento não apenas porque você, na sua passagem aqui na Câmara Legislativa, foi o primeiro secretário e teve uma relação muito estreita com os servidores desta casa, mas, sobretudo, pelo compromisso histórico que você e nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, temos, até pela nossa origem sindical, com os movimentos sindicais, com a luta dos trabalhadores em todos os cantos por onde a gente passa, inclusive aqui na Câmara Legislativa. Eu ouvi atentamente os discursos do Francisco Raposo, do nosso companheiro Edmar, e fiquei contente de ouvir que os trabalhadores do Poder Legislativo têm a compreensão da necessidade de não apenas lutar por novos planos de carreira que atendam às suas demandas salariais, mas também de lutar por um legislativo independente, pelo fortalecimento do Poder Legislativo como um espaço de debate e aprofundamento dos grandes temas de interesse da sociedade, como um espaço de fiscalização dos atos e ações do Poder Executivo e também do próprio Poder Legislativo. Nós estamos vivendo um momento ímpar nessa casa. Nós estamos aqui, eu, da minha parte, há 2 anos e 3 meses, e nosso tempo aqui na Câmara Legislativa é bastante passageiro, enquanto que o de vocês, não. O de vocês são servidores permanentes desta casa, e, portanto, interessa, sobretudo a vocês, que esta Câmara seja vista pela sociedade como um instrumento de defesa dos interesses da sociedade. Nós estamos contribuindo nessa passagem por aqui para que isso se efetive. Acabamos de vivenciar um momento dessa casa, particularmente no último ano, com a cassação de um parlamentar, com as denúncias envolvendo o próprio presidente da casa, e que a gente construiu um trabalho no sentido de fazer com que tivéssemos uma renovação dos quadros dirigentes da casa. Obviamente que não é o quadro dos nossos sonhos, mas que foi o possível para desmontar algumas situações muito complexas que existiam e que ainda existem na Câmara Legislativa. Nós já temos o compromisso por parte da nova mesa da realização do concurso público ainda este ano para complementar o quadro de trabalhadores concursados dessa casa. E mais do que isso, nós temos que lutar para fazer com que uma lei aprovada nesta casa, que diz respeito aos servidores da casa, seja cumprida, que é a designação de 50% dos servidores de carreira para os cargos comissionados. Nós temos que fazer com que haja uma nova estruturação dessa casa, priorizando os servidores concursados e reservando para cargos comissionados de livre provimento apenas aqueles inerentes aos gabinetes. Eu acho inadmissível, como presidente de uma comissão, termos servidores que se mudam a cada ano e não termos quadros de servidores permanentes que possam dar continuidade ao trabalho, ser a memória da construção dos anos e anos de trabalho da nossa comissão. Fiz questão, como presidente da comissão, de levar 2 servidores de carreira para trabalharem na comissão, até porque acho extremamente necessário que isso aconteça e acho que numa nova estruturação da casa, principalmente quando nós do PT fomos presidentes dessa casa, com certeza, não é? A gente vai fazer com que isso se efetive com toda certeza, porque isso é necessário para o bom andamento do serviço público. Isso é fundamental para que se construa efetivamente uma memória desta instituição. E, portanto, eu quero dizer a vocês que contem conosco nessa passagem rápida que temos pela Câmara Legislativa para, neste ponto de contato, estarmos juntos nessa luta pelo resgate
da imagem da nossa Câmara Legislativa, pela construção de uma Câmara Legislativa eficiente, tecnicamente aparelhada e, sobretudo, para que nós possamos contribuir no sentido da construção de um poder legislativo independente. Quero cumprimentar o sindical nos seus 12 anos de construção e dizer que, se é importante trabalhar e lutar por melhores salários, eu acho que a prioridade desse momento, até porque os salários de vocês estão bem razoáveis, né? Eu acho que a prioridade desse momento é essa outra parte, esse outro componente dessa luta pelo resgate da imagem da Câmara Legislativa. Muito obrigada. Nesse momento, passo a presidência dos trabalhos à deputada Arlete Sampaio. Passo a palavra ao nobre deputado Paulo Tadeu, fazer sua intervenção. Bem, meu bom dia às companheiras e os companheiros. Quero aqui fazer minha saudação ao companheiro Francisco Raposo, ao companheiro Joãozinho, ao companheiro Itimar e à nossa companheira Arlete Sampaio, que nesse momento preside os trabalhos. Entendo assim que essa sessão solene, proposta por nós e aprovada por essa casa, ela procura, nesse momento, abrir a agenda da Câmara Legislativa para que ela possa olhar para dentro de si mesma e fazer uma reflexão sobre o papel que os trabalhadores organizados, através de seu sindicato, o sindical, vem exercendo aqui nessa casa nos últimos anos. E, nesse sentido, eu quero colocar para as companheiras e para os companheiros aquilo que a companheira Arlete colocou com muita propriedade, que é a nossa passagem aqui pela Câmara, né? Nós, parlamentares, estamos aqui por uma opção política. Recebemos da população uma missão específica e com um prazo certo. Durante 4 anos, temos o dever e a responsabilidade de representar a população do Distrito Federal, legislando, fiscalizando, atuando como parlamentar no âmbito da nossa cidade. O desempenho dessa atividade parlamentar, Arlete, só é possível se contarmos com o apoio técnico do corpo de servidores desse poder. Daqueles que optaram por estabelecer com o Poder Legislativo não um vínculo temporário como nós, mas um vínculo permanente de opção, inclusive de vida e de atividade profissional. Seu exercício do mandato parlamentar encerra grande responsabilidade e compromisso com a população. A decisão de se tornar um servidor do Poder Legislativo significa abraçar em caráter permanente a defesa das funções desse poder. Poder que, aliás, não anda bem, mas que eu tenho certeza que os servidores da Câmara Legislativa desenvolvem através de um processo de consciência de classe, bem dito aqui pelos companheiros que me antecederam, através dessa visão, dessa luta e desse compromisso de classe, exercer com muita propriedade, com muita lealdade, o papel de ajudar a fortalecer as funções desse poder. Servir a Câmara Legislativa do DF é servir as causas do povo dessa cidade. É empenhar-se em garantir os meios para a realização da democracia em nossas vidas. Mais do que trabalhar para nós, deputados, os servidores trabalham conosco, para a população
de Brasília. Nesses 6 anos de atividade parlamentar, principalmente no último período em que exerci a função de primeiro secretário, juntamente com o companheiro Gustavo, a companheira Márcia e todos os demais companheiros que exerceram funções, eu diria, importantes na primeira secretaria, eu aprendi muito sobre o funcionamento dessa casa, a importância dos servidores e o próprio desempenho que cada um tem aqui dentro. A experiência parlamentar tem reforçado minha convicção de que o serviço público de qualidade depende da capacidade dos servidores de reivindicar e conquistar condições de trabalho e remuneração que permitam o desempenho da função pública. Os servidores da Câmara Legislativa têm no sindical uma história exemplar de luta em defesa do serviço público voltado para os anseios da população. Há exato 12 anos, o sindical foi fundado. Aliás, nem eu, nem a companheira Arlete estávamos aqui. Mas resultado da luta que esses companheiros desenvolveram desde o primeiro momento em defesa da contratação dos concursados da Câmara e pela profissionalização da estrutura administrativa, que foi aquilo que bem disse aqui a companheira Arlete Sampaio. A gente, inclusive, já fez essa defesa pública, Arlete, dessa reforma, né? Tanto Vossa Excelência como líder do PT e eu como primeiro secretário, fizemos a defesa pública de uma reforma administrativa que possibilite com que todos os trabalhadores de carreira aqui da Câmara Legislativa ocupem os principais cargos e espaços destinados à estrutura administrativa dessa casa. Infelizmente, pela correlação de força ainda estabelecida aqui dentro, não conseguimos avançar nesse sentido. Mas como bem disse a Arlete, eu tenho certeza que no momento em que, quem sabe, Arlete, Vossa Excelência for a governadora de Brasília, né, e o PT está aqui na presidência dessa casa, a gente possa aprofundar, inclusive, no sentido de garantirmos essa eu diria, vitória dos trabalhadores e do Poder Legislativo do Distrito Federal nessa estrutura. E é claro que eu tenho certeza absoluta que o sindical faz parte dessa luta. Tem demonstrado isso. A luta intransigente em defesa dessa casa, em defesa da ética, em defesa da transparência. Se essa casa não tem uma imagem melhor na população, não é culpa dos seus servidores e nem é culpa do sindical. Porque tem feito exatamente a luta em defesa daquilo que eu disse anteriormente. É culpa exclusivamente dos parlamentares que aqui chegam, passam alguns anos aqui dentro, fazem um bando de besteiras e depois vão embora, deixando a imagem do Poder Legislativo, inclusive, manchada, como nós vemos hoje. Então, eu quero parabenizar o sindical, parabenizar a luta dos servidores dessa casa. E sei que aqui dentro, o sindical, inclusive, tem sido vítima de uma campanha sistemática para construir aqui dentro uma ruptura, uma divisão da classe trabalhadora, que é um grande equívoco. Aqui eu já disse várias vezes e volto a reafirmar, a gente percebe uma série de movimentações das mais diversas, algumas inclusive com um caráter, eu diria, muito individualista, porque jogam trabalhadores contra trabalhadores, e é um grande equívoco. Independente da direção que está hoje exercendo a função aqui de dirigir esse movimento, né, de organizar os trabalhadores aqui da Câmara Legislativa, e dependendo da direção, e eu digo que essa direção vem fazendo um bom trabalho, eu tive a oportunidade de como primeiro secretário, negociar diversas vezes com essa direção, e nunca, e quero fazer esse relato aqui, nunca essa direção desse sindicato teve um comportamento de não defender os interesses coletivos dos trabalhadores dessa casa. Nunca um dirigente sindical, foi até a mim pedir qualquer tipo de benefício individual ou de interesse exclusivo daquele dirigente. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de negociar com os companheiros do sindical,
Todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com os companheiros foram muito transparentes, muito honestos na defesa da categoria. E é por isso que eu quero parabenizar o compromisso dessa direção com esses trabalhadores. E dizer que a melhor resposta a ser dada pelos servidores é justamente a construção de uma identidade com esse sindicato. A luta unida para que a Câmara Legislativa seja cada vez mais uma representação legítima dos anseios da população de nossa cidade. Hoje, os servidores da Câmara Legislativa podem com orgulho comemorar os 12 anos do sindical, pois essa é uma entidade que resgatou sua autonomia e não cede na defesa dos interesses dos trabalhadores e também da sociedade do Distrito Federal. Portanto, vida longa ao sindical, vida longa aos servidores do Poder Legislativo e vida longa ao Poder Legislativo voltado exclusivamente para os interesses da classe trabalhadora dessa cidade. Muito obrigado e parabéns a todos. Nesse momento eu devolvo a presidência ao deputado Paulo Tadeu. Bem, nesse momento nós iremos fazer aqui, através do sindical, uma homenagem aos servidores que completaram 10 anos de filiação nesse sindicato. Esses companheiros irão receber, Joãozinho, um bottom de homenagem, né, pelos 10 anos de filiação a esse sindicato. E aí eu peço, então, ao cerimonial que faça a chamada dos servidores para que a gente possa aqui entregar os bottoms. Eude Ferreira Manso, Maria Luísa de Azevedo Oliveira, Paulo Roberto Alves Gonzaga, Roberto Sara de Paula. Nós gostaríamos de informá-los para que se dirijam aqui à frente da mesa de honra, para que possamos, logo após a leitura, fazer a entrega dos bottoms. Vai continuar a leitura. Helenice Alves Leite Borges, Leila Maria Orlande Ribeiro, Adalcino Machado da Silva, Lucimar Oliveira Nascimento, Maria Clemência Leal, Maria Regina Botelho, Eusa Aparecida da Costa, Elaine Caruema Nava Pinto, José Carlos Ferreira da Silva, Luzibete Ferreira Rodrigues, Maria das Graças G. da Silva, Suzane Fonseca Pereira, Jovelina dos Reis Fernandes, Maria do Carmo Macedo Guimarães, Marli Diogo dos Reis, Ivonaldo Oliveira, José Álvaro Vieira Pinto, José Geraldo de Souza Gonçalves, Maristela da Costa Cabral, Natália Gonçalves da Silva Alves, Roberto Batista dos Santos, Adilson Benedito Batista, Elisa de Souza Costa, Mário Emanuel dos Santos, Rogério Sales Rodrigues, Vera Lúcia Fagundes Salomão, Carlos Alberto Direito Passos, José Rocha Moraes, Keila Rezende Correia, Cíntia Mesquita Beraldi, Jane Diniz Reis, Tânia Maria Oliveira Nunes, Wagner Gomes de Souza, Cláudio Antônio de Deus, Fábio Sena Suzano, Querubim de Castro, Rafael Soares de Almeida, Thales Aníbal Vidigal Simões, Vanessa Aragão Alves Duarte, Frederico de Pina Álvares Filho, Márcia Ramos Machado, Patrícia Silva Gomes, Roberto Ribeiro de Araújo, Sônia Maria Barbosa da Silva, Wilton Mariano Dias Dourado, Alexandre Lopes Fernandes, Altina Bento de Franca da Silva, Arnaldo Isbelo Filho,
Francisco Carlos Lopes, Jaqueline Galoban, Kleber Chagas Cerqueira, Maria Neide Pereira Salgado e Pedro Inácio da Silva. Bem, eu vou então solicitar que a companheira e deputada Arlete Sampaio, juntamente com o Edmar, também aqui com o Francisco, façam a entrega dos botões comemorativos aos 10 anos de filiação ao sindical. A companheira Arlete inicia aí a entrega dos botões. Vai lá, Edmar. Pega isso aí depois. Vai lá, pode negociar até o dia da plenária? Pode negociar até o dia da plenária? Agora, né? Eles pediram recurso, mas tem que negociar. Nossa, tá certo. Bem, eu quero então, nesse momento, parabenizar mais uma vez ao sindical, aos trabalhadores e servidores aqui do Poder Legislativo, agradecer a presença da Central Única dos Trabalhadores, na pessoa do companheiro Joãozinho, também aqui da FENAL, na pessoa do companheiro Francisco. E aí, nós queremos agradecer a presença das autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa com suas presenças. Irei encerrar a sessão e logo após terá o sorteio dos 2 pacotes turísticos feitos aí pelo FENAL e pelo Edmar. Quero também agradecer a presença dos companheiros dos demais estados, né? Eu não sei, Arlete, se nós podemos participar desse sorteio, mas acho que não, né? De qualquer maneira, gente, muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.